Ok? Vamos ouvir, então, a professora advogada William Nunes, que é professora de Direito, também com 15 minutos regimental. Aperto aqui para poder passar. Aqui. Não tem aqui um negócio de passar assim, não? Não trouxeram. Perfeito. Boa tarde a todos. Já no avançado desse seminário, que tem sido riquíssimo, uma alegria estar aqui, receber esse convite dessa Casa de Leis, em especial num seminário requerido pela Câmara dos Deputados e do Senado Federal, também as duas casas se unindo para propor essa reflexão e também para trazer esse debate para a população brasileira que nos acompanha pela internet, nos acompanha pela TV Câmara. Uma alegria estar aqui. E nesses poucos minutos que tenho para falar, eu venho falar de um fenômeno que vem acontecendo no nosso país, chamado de judicialização, mais especificamente a judicialização da vida. E o cume desse fenômeno, desse processo de judicialização, com a propositura da DPF 442, objeto do nosso debate. E por isso, por que falar de judicialização? Porque no nosso cenário, no nosso contexto político, o Congresso Nacional passou a receber, a ser provocado com projetos de leis com o objetivo de obter a descriminalização do aborto. E a gente tem como os principais projetos o PL 3465 de 89, que pretendia a interrupção da gravidez, limitando o prazo a 90 dias. Isso em 89. Posteriormente, a apresentação do PL 1135 em 91, que possui a mesma redação do PL 176 de 95, pretendendo, então, a ampliação, a discriminação do aborto até o 9º mês de gestação. Após a propositura desses projetos, foi apresentado o PL 4.403, também nessa casa, que tinha por fim isentar de pena o aborto, que eu digo eugênico, porque não é terapêutico, porque se fosse terapêutico, ele tinha por fim o quê? Cuidar do paciente. Mas não, é o aborto eugênico, nas hipóteses em que diagnosticada a anomalia da criança no ventre materno e situações de anencefalia. E, por fim, tivemos o projeto de lei 4.834, de 2005, e o projeto de lei no Senado, 227, em 2004, que tinham, por fim, então, isentar de pena a prática do aborto de criança com anencefalia. O que aconteceu ao longo desse processo? Esses projetos foram amplamente analisados, debatidos nessa casa. Diversos especialistas falaram sobre a temática, dos diversos ramos, porque falar de aborto é falar de uma interdisciplinariedade que permeia essa discussão de direitos da mulher, da saúde da mulher, dessa criança que está sendo gerada. E, após ouvir não só especialistas do lado pró e contra, mas também a própria população, aqueles que representam decidiram por arquivar esses projetos de lei em 2011. Todos os projetos foram arquivados. Não obstante, continuando o nosso caminho, ainda nesse contexto jurídico, em 2011 foi apresentado um outro projeto de lei no Senado com o objetivo de isentar de pena a prática de aborto de feto com anencefalia. Em 2012, o anteprojeto do novo Código Penal tinha por fim o quê? Reduzir a pena de aborto, além disso, permitir a prática de aborto dito terapêutico, por ocasião de anomalia do feto, e permitir a descriminalização do aborto na hipótese em que a gestante não possua condições psicológicas para a maternidade. Muito interessante falar desse projeto que tramitou nessa casa, que continua tramitando, aliás, no Senado. Por quê? Porque esse projeto mobilizou
diversos estados do nosso país, porque essa comissão foi aos estados para ouvir a população acerca do conteúdo desse projeto. E, de maneira unânime, nessas audiências públicas ao longo do país, ocorridas, a população se manifestou contrária à mudança da atual legislação no tocante ao aborto, ou seja, contrária à mudança do Código Penal no tocante ao crime de aborto para que se mantenha a atual previsão. Então, mais uma confirmação de que a população vem sendo ouvida e que vem se manifestando na hipótese desse anteprojeto. Em 2015, o projeto de lei que tinha sido arquivado em 2011, que previa o aborto dito terapêutico, foi desarquivado. E ele continua tramitando nessa casa. E temos aqui uma hipótese de 2015, da apresentação do PL 882, que previa aí a implementação de políticas públicas no tocante a direitos sexuais e reprodutivos e, dentre essas políticas, a permissão do aborto até 12 semanas. O que nós vemos nesse cenário? Vemos um Congresso Nacional atuando, discutindo e levando esse debate nessa casa, que é a casa da reflexão e do debate. Percebendo que, no Congresso Nacional, que representa a maioria da população, como foi colocado aqui, 79% da população brasileira é contrária à aprovação do aborto, percebendo que não se consegue fazê-lo pela via legítima, que é a Casa de Leis, buscou-se estrategicamente judicializar o valor da vida humana, judicializar a discussão acerca do reconhecimento da vida, que não cabe ao Estado dizer se o ser humano tem direito ou não à vida, mas apenas reconhecê-lo. Então, começou-se a fazer esse caminho, levando para o locus, que deveria ser o locus da racionalidade, um debate estritamente político. Isso foi feito em 2004, por ocasião da propositura da DPF 54, quando criou-se uma nova hipótese de permissão para o aborto, no caso da criança com anencefalia, ao arrepio da competência precípua do Congresso Nacional para legislar e criar essa hipótese. O STF assim o fez, usurpando a competência desta casa, do Congresso Nacional. Posteriormente, em 2016, foi apresentada a ação direta de inconstitucionalidade 5581, que também já foi muito falada aqui pelos demais palestrantes. E, além disso, também em 2016, em novembro de 2016, foi proferido aí pela primeira turma um julgamento onde se discutia a prisão preventiva, requisitos para manutenção ou não dessa prisão preventiva, inseriu-se um debate, inseriu-se uma discussão, inseriu-se um tema para dizer que a conduta de praticar o aborto até 12 semanas é um fato considerado relevante para o direito. Será que o Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, guardião do bem maior, que é o direito a existir, o direito de viver, poderia fazê-lo? O fez. E quando o faz nesse voto, de maneira ilegítima, cria-se aí um grande problema para nós enquanto sociedade, que é o problema que a judicialização e o ativismo vem trazendo, que é uma situação de um protagonismo do Supremo Tribunal equiparado a uma ditadura, que quer impor como valor para a nossa sociedade o valor a um direito de escolha da mulher eliminar o seu filho. Está se querendo abrir um precedente contrário àquilo que é a vontade da população brasileira. E aí essa usurpação vai além. Eu digo que é a usurpação da própria consciência coletiva. Porque o povo, enquanto titular do poder constituinte originário, representado, erigiu como valor supremo, cláusula pétrea, o direito à vida. E o STF, quando diz que a vida humana é considerada um irrelevante para o direito penal, ele está, de fato, violando
a própria autonomia dos cidadãos, a soberania popular e violando o próprio Estado democrático de direito. E são esses os riscos, é esse o risco maior da judicialização e do ativismo judicial. E, avançando aqui na minha fala, eu trouxe aqui 3 grandes riscos que a judicialização e o ativismo têm ocasionado. Ativismo é dito como uma escolha proativa do judiciário de interpretar a Constituição. Antes fosse de interpretar a Constituição, porque se estivesse interpretando de fato, estaria fazendo o seu papel. Mas não é isso que está sendo feito. Não se está interpretando a Constituição, está criando normas e, além disso, está assim, inserido um novo valor sobre a norma constitucional, que não é o valor que representa o sentimento social manifesto através do poder constituinte originário. É uma usurpação da consciência do povo. E, além, né, essa usurpação é traduzida no risco da legitimidade democrática, porque os ministros não têm legitimidade para fazê-lo, como foi bem discorrido e trabalhado aqui pelo doutor Rodrigo Pedroso. Além disso, os riscos de efeitos sistêmicos, porque o STF não possui uma capacidade institucional de analisar quais serão os efeitos da sua decisão, quando essa decisão, proferida em controle concentrado, vincula todos os tribunais do Brasil e vincula cada um de nós enquanto cidadão. Esse é o problema dessa decisão vinculante a nível de controle concentrado. E tanto é que o STF, quando decidiu a questão da ação direta de constitucionalidade referente à emenda no tocante aos precatórios, modulou os efeitos da sua decisão, porque percebeu que essa decisão teria efeitos indesejados. E ainda, diante dessa questão, o STF permanece atuando de maneira ilegítima. Um outro risco é a politização indevida da justiça. Como eu falei, o judiciário é o lugar da racionalidade, da interpretação, do raciocínio lógico, e não um lugar de debate, de politização, onde o debate político levado pelo calor das paixões, pela interferência da mídia, não é esse o papel do ministro do STF, mas, ao contrário, é de uma integridade no tocante a observar aquilo que prevê a Carta Maior. E a consequência de politizar a justiça é o risco que traz para a elitização do debate. Porque o cidadão ele não consegue acompanhar todo o tecnicismo que é desenvolvido nos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal. E se retira da população brasileira, se retira do cidadão a oportunidade de fazer parte desse debate, de compreender esse debate e fazendo com que o cidadão seja tão somente submetido a uma decisão que vem de cima para baixo de um tribunal regido por 11 ministros que sequer foram escolhidos pelo povo, mas que foram ali indicados. Esse é o problema que nós enfrentamos hoje no tocante ao ativismo judicial, à judicialização da vida. E eu trouxe como interessante a fala, né, de um constitucionalista catedrático da Universidade de Lisboa, que ele diz assim: sendo um tribunal de alto nível com a maioria de magistrados de grande saber e ponderação, será de questionar qual o preço a pagar por uma corte constitucional que se tornou a mais poderosa do mundo. Ou seja, não há paralelo em nenhuma corte constitucional do mundo com a atuação e com o protagonismo que hoje vem sendo exercido pelo Supremo Tribunal Federal. E para encerrar a minha fala, né, já chegando ao final, nós estamos falando tanto desses riscos da democracia, desse afastamento do debate, dessa imposição de uma decisão de maneira ditatorial como um valor, que é um valor invertido daquilo que foi desejado pelo poder constituinte originário. Estamos aqui apresentando de fato o problema. Mais do que apresentar o problema, precisamos de respostas e respostas urgentes e contundentes. Porque esse processo, esse fenômeno,
ele está se avançando cada vez mais com a propositura recente dessa DPF. Essa tática do Salome, primeiro aborto de criança com deficiência, depois a manifestação num voto. 2 minutos para concluir. E por fim, agora, um pedido de desconsideração do valor da vida humana até o 3º semestre. E uma resposta a isso é que o Congresso Nacional, é que os parlamentares atuem de maneira substancial no tocante à defesa da vida, aprovando os projetos que têm por fim dizer que a vida é um valor, que é um direito reconhecido desde a concepção, aprovando os projetos que já tramitam nesse Congresso e, principalmente, conseguindo, então, equilibrar esse sistema que hoje está desequilibrado de fato. O STF tem assumido aí esse protagonismo. Como frear isso? Controlando a atuação do Supremo Tribunal, quando ele pretende exercer o papel do Legislativo e do Executivo. E, por isso, a resposta do projeto de lei do deputado Sóstenes Cavalcante é mais do que urgente. E a população brasileira aguarda que essa Casa de Leis, que o Congresso Nacional atue impedindo que o Supremo Tribunal Federal crie uma hipótese autorizativa de aborto contrária à vontade popular e contrária ao sentimento da nação, positivado na Carta Maior. A população brasileira aguarda. E, por isso, faço coro também ao doutor Rodrigo Pedroso, no sentido de precisar uma medida ainda mais urgente, e, por isso, brilhantemente colocada essa sugestão de que as duas casas se unam num ofício, num requerimento direto à presidente do Supremo Tribunal Federal, para dizer que aqui já está se fazendo o dever de casa. Que o Congresso Nacional não está omisso. Ao contrário, o Congresso Nacional é expressamente contrário à descriminalização do aborto. É necessário que mostre isso, para que apresentar esse ofício, para se suspender enquanto se tramita esse projeto de lei, para efetivamente fechar o sistema, colocar um equilíbrio nesse sistema de freios e contrapesos que está desequilibrado por um protagonismo do STF que quer expandir a sua atuação institucional, usurpando as competências dos demais, em prol de determinadas ideologias que não possuem respaldo no sentimento da nação. Por fim, eu digo o seguinte, eu como mestre em direitos humanos, não poderia deixar de concluir a minha fala falando dos legítimos direitos humanos. Direitos humanos que não são instituídos, mas que são reconhecidos porque são inerentes ao homem, só cabe ao Estado reconhecer. Os direitos humanos de primeira geração, consubstanciado no direito à vida e à liberdade. Princípio basilar. Até o momento em que chegamos nos direitos humanos de 5ª geração, em que se pretende efetivar o direito à paz, à fraternidade e à solidariedade. Enquanto alguém que se pretende promover direitos humanos, eu digo, não haverá paz, não haverá solidariedade nem fraternidade no Brasil, se essa Casa de Leis, se o Supremo Tribunal Federal legitimar a violência da própria mãe contra o seu filho que está sendo gerado no ventre. A paz começa no ventre. E eu peço aqui, convoco os parlamentares do Senado e a Câmara dos Deputados a implementar a cultura da paz a partir do ventre materno. Muito obrigada. Muito bem.